Josué não surge nas Escrituras como um líder formado, pronto ou reconhecido pelo povo desde o início. Sua trajetória começa de maneira discreta, marcada pela fidelidade, pelo serviço e por uma disposição constante de aprender. Antes de conduzir Israel, ele aprendeu a seguir. Antes de dar suas ordens, ele aprendeu a obedecer. Sua história é construída longe dos holofotes, em um processo silencioso de formação espiritual. Desde os primeiros registros, Josué aparece ao lado de Moisés, não como alguém que disputa espaço, mas como um auxiliar atento, Ele observa, escuta, acompanha, aprende não apenas com palavras, mas com atitudes. Enquanto Moisés sobe ao monte para falar com Deus, Josué o acompanha até onde lhe é permitido. Enquanto o líder entra na tenda da congregação para buscar direção, Josué permanece ali, mesmo depois que Moisés se retira. Esse detalhe revela muito sobre seu coração. Ele não estava ali por obrigação, mas por desejo. A presença de Deus se torna desde cedo o lugar onde Josué se sente seguro. Em um tempo em que muitos se afastavam, murmuravam ou desejavam voltar ao Egito, Josué escolhe permanecer. Permanecer perto de Moisés, permanecer junto à tenda, permanecer disponível. Essa constância molda sua fé. Ele aprende que intimidade com Deus não se constrói em momentos públicos, mas na perseverança diária, quando ninguém está observando. Antes de ser visto como líder, Josué aprende a ser fiel naquilo que lhe foi confiado. Essa formação silenciosa se revela quando Israel enfrenta sua primeira grande batalha após sair do Egito. Os amalequitas surgem como ameaça, e Moisés escolhe Josué para liderar o exército. Não se trata apenas de uma decisão estratégica, mas espiritual. Moisés confia a Josué uma responsabilidade que exige coragem, discernimento e fé. Enquanto Josué desce ao vale com os homens para lutar, Moisés sobe ao monte para interceder. A vitória não depende apenas das espadas no campo, mas das mãos erguidas em oração. Josué aprende ali uma lição fundamental. A batalha é vencida quando a ação humana e dependência divina caminham juntas. Ele luta com todas as suas forças, mas entende que o resultado não vem apenas do esforço, e sim do favor de Deus. Quando as mãos de Moisés se abaixam, o povo perde força. Quando se levantam novamente, Israel vence a batalha. Essa cena grava no coração de Josué uma verdade que o acompanhará por toda a vida. Liderança espiritual não se sustenta sem oração. Com o passar do tempo, Josué continua sendo moldado. Ele não se torna impaciente por reconhecimento. Não reivindica posição. Ele serve. Essa postura o acompanha até um dos momentos mais decisivos da história de Israel, a missão dos 12 espias. Enviados para observar a terra prometida, eles veem as mesmas cidades, os mesmos muros e os mesmos gigantes. No entanto, apenas 2 retornam com uma visão alinhada à promessa de Deus. Josué e Caleb não negam a existência dos desafios, mas se recusam a permitir que o medo fale mais alto do que a fé. Enquanto a maioria olha para si mesma e se vê pequena, Josué olha para Deus e reconhece sua grandeza. Essa diferença de perspectiva não nasce de ingenuidade, mas de maturidade espiritual. Josué confia não na própria capacidade, mas na fidelidade daquele que prometeu. Ele entende que a terra não seria conquistada pela força do povo, mas pelo cumprimento da palavra de Deus. Essa posição, no entanto, tem um custo. Josué enfrenta oposição, rejeição e ameaça. O povo prefere ouvir o relatório do medo. Ainda assim, ele permanece firme. Não muda seu discurso para agradar. Não adapta a verdade para evitar conflito. Ele aprende que fidelidade a Deus muitas vezes significa caminhar contra a maioria. Os anos passam, a geração incrédula morre no deserto. Josué permanece resiliente em sua fé. Sua perseverança o conduz ao momento mais delicado de sua vida: a transição de liderança após a morte de Moisés. O peso dessa responsabilidade é imenso. Moisés não era apenas um líder, era a referência espiritual de toda a nação. Substituí-lo parecia impossível. Josué sente o impacto desse chamado. Ele sabe que não pode depender de si mesmo. É nesse contexto que Deus fala diretamente a Josué. Não uma vez, mas repetidas vezes. Ser forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa exortação revela tanto o desafio quanto a promessa. A força que Deus exige não é apenas física, mas interior. A coragem não se limita ao campo de batalha, mas à obediência diária. Deus deixa claro que o sucesso de Josué não estaria em estratégias humanas, mas em sua fidelidade à palavra. Josué aprende que liderar não significa ocupar o lugar de Moisés, mas cumprir o propósito específico que Deus lhe confiou. Ele não precisa imitar o estilo do seu mentor, precisa obedecer à voz de Deus. A liderança de Josué nasce da continuidade da promessa, não da comparação com o passado. Ele entende que Deus permanece o mesmo quando os líderes mudam. Ao conduzir o povo até o Jordão, Josué testemunha novamente o agir sobrenatural de Deus.
As águas se abrem, assim como havia acontecido no Mar Vermelho. Esse sinal confirma diante do povo que Deus está com Josué, não para exaltar o homem, mas para fortalecer a confiança da nação. Josué conduz Israel com reverência, sempre atento às instruções divinas. Ao longo das conquistas, ele aprende que cada vitória depende da obediência. Em Jericó, não são armas que derrubam os muros, mas a fidelidade à direção de Deus. Em outras batalhas, Josué entende que até mesmo pequenas desobediências podem gerar grandes consequências. Josué cresce como líder ao reconhecer seus limites e buscar constantemente a orientação do Senhor. Sua liderança é marcada por equilíbrio. Ele é firme, mas sensível. Corajoso, mas dependente. Determinado, mas submisso à vontade de Deus. Josué não governa por imposição, mas, por exemplo, ele lidera primeiro com sua vida, depois com suas palavras. Ao final de sua jornada, Josué reúne o povo e reafirma a aliança com Deus. Ele relembra tudo o que o Senhor fez desde o Egito até a conquista da terra. Sua declaração final revela o coração de um servo que jamais se desviou do propósito: servir ao Senhor. Ele entende que o verdadeiro legado não são as terras conquistadas, mas a fidelidade transmitida às próximas gerações. A história de Josué ensina que Deus forma líderes no anonimato, fortalece-os na obediência e os sustenta na dependência. Antes de levantar um líder diante do povo, Deus trabalha profundamente no coração do servo. Josué não se tornou líder por ambição, talento ou oportunidade, mas por fidelidade constante. Ele aprendeu que quem permanece na presença de Deus está preparado para cumprir qualquer chamado. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, compartilhe, e se você deseja continuar em conhecer mais desta história, se inscreva no nosso canal.